Bom, e dentre essas queixas, a maioria delas estavam referentes a pagamento de impostos, que só o terceiro estado pagava impostos, sobre a soberania que o rei também tinha, né, de modo absoluto, sobre, sobre os questionamentos, porque na época os franceses eles não podiam ir de contra a monarquia. Caso isso ocorresse, eles poderiam ser presos na Bastilha ou mesmo até mortos. Então foi isso que eles começaram a questionar. O porquê que a igreja tem tantas terras, o porquê que a igreja é tão soberana e não paga impostos, se é só uma religião e nem todo mundo, por mais que naquela época nem todo mundo era cristão católico, e ainda assim a igreja tinha todo esse poder, que os nobres, de certo modo, também tinham seus grandes privilégios e luxos, e, de certo modo, quem pagava o pato em relação a isso era a terceira camada, que os nobres, que eram os camponeses que trabalhavam, camponeses pobres, ou os burgueses ricos, que pagavam por tudo isso e sustentava todo mundo. Então, um questionamento era esse, que poderia haver essa distribuição de impostos ou mesmo conceder outros tipos ou retirar outro tipo de privilégios dessas outras camadas. Pode passar. Bom, os delegados vieram com as suas listas de queixas para a abertura oficial nos Estados Gerais e um comitê sobre a Constituição foi montado e em 9 de julho o comitê anunciou à Assembleia Nacional que começaria uma declaração dos direitos naturais e imprescindíveis ao homem, denominada na recapitulação da sessão a Declaração dos Direitos do Homem. Pode passar. Bom, as revoluções. Em 14 de julho, as multidões em Paris se armaram e atacaram a prisão da Bastilha e os outros símbolos da autoridade real. O rei havia ordenado que milhares de tropas entrassem em Paris, levando muitos deputados a temer um golpe contra-revolucionário. O rei retirou seus soldados, mas questão de declaração ainda não foi solucionada. E foi o que eu estava falando antes. Essas queixas que as pessoas, por meio desses delegados, acabaram redigindo, elas não meio que não entraram em vigor. Foi só uma maneira de tentar conter que o povo se rebelasse. Mas em vista de que isso não viesse a acontecer, de ser efetivado algum desses direitos, de igualdade ou direitos de, no mínimo, de saneamento, o povo da terceira camada acabou se revoltando contra tanto o clero contra a própria monarquia. E foi quando, nesse período de 14 de julho, as multidões de Paris se armaram, que teve aquela revolta toda da terceira camada em tentar buscar por seus direitos e com isso acabaram invadindo a Bastilha, que era a prisão na época, a prisão da monarquia, e invadiram a Bastilha, que era um símbolo, né? E tentaram, de certo modo, atacar clero, atacar as terras dos nobres, uma forma mesmo de tentar chamar a atenção para tudo que estava acontecendo, já que de maneira pacífica eles não conseguiram resolver nada, eles tentaram, por meio de agressão ou de destruição, tentar, no mínimo, serem ouvidos. Pode passar. Bem, em 4 de agosto, a Assembleia votou para redigir uma declaração de direitos sem os deveres. Em 27 de agosto, votou, a Assembleia votou por adiar qualquer outra discussão para depois da redação de uma nova. A questão nunca foi reaberta. Dessa maneira, um tanto ambígua, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão adquiriu sua forma definitiva. E foi o que eu estava falando antes. Toda essa situação, eles estavam tentando a organização de seus direitos, mas o rei não queria. Era como ele estivesse abrindo a brecha para dar para o povo o direito de reclamar sobre algo que, se eles reclamassem, ele não teria o próprio poder absoluto. Se o povo reclama de algo,
ou se você deixa o povo falar ou mesmo se expressar, isso tira o absolutismo da mão de uma pessoa. No caso era o Luís XVI na época. Pode passar. Bom, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Os deputados franceses declararam que todos os homens, e não só os franceses, nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Entre os direitos naturais inalienáveis e sagrados do homem estavam a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Concretamente, isso significava que quaisquer limites aos direitos tinham de ser estabelecidos na lei. Todos os cidadãos tinham o direito de participar na formação da lei, que deveria ser a mesma para todos, e consentir na tributação, que deveria ser dividida igualmente segundo a capacidade de pagar. Bom, aqui a gente já vê uma reformulação desses direitos perante a essas queixas que a princípio não foram atendidas, mas depois de uma convenção de tentar, por meio de briga, foram, de certo modo, estabelecidas em meio do papel. E aqui, ó, e consentir na tributação seria a repartição desses impostos de acordo com, como eu posso dizer, de acordo com o poder aquisitivo da pessoa. Porque um pobre camponês, ele não pode pagar, ou, de certo modo, ele não consegue pagar o mesmo que um burguês de alta classe consegue pagar de tributo. Se aquele burguês ele tem mais riqueza, aqui meio que deixa entender que se ele tem mais riqueza, quanto mais riqueza, maior seria o valor desse imposto. Porque um pobre não tem como, de certo modo, pagar mais de 50% do seu valor de salário com impostos. Pode passar. Bom, além disso, a declaração proibia ordens arbitrárias, punições necessárias, que era, no caso, a contestação deles, que toda vez que eles contestavam algo perante a monarquia, muitos deles acabavam indo para a Bastilha, sofrendo agressões, ficavam presos por dias por conta disso. E qualquer presunção legal à culpa, ou apropriação governamental desnecessária de propriedade. Em termos um tanto vagos, insistia que ninguém deve ser molestado por suas opiniões, mesmo as religiosas, enquanto afirmava com mais vigor a liberdade de imprensa. E a soberania se baseava exclusivamente na nação, e a sociedade tinha o direito de considerar que todo agente público devia prestar conta de seus atos. Aqui está dizendo, de um modo geral, de que a partir do momento que essas leis elas foram tomadas no papel, mesmo que ainda não vigoradas, elas meio que incitavam de que independente se você era um nobre, se você era um clero, você era parte da sociedade, você era um cidadão, você era uma pessoa como qualquer outra dentro da sociedade francesa. Então, que qualquer tipo de lei, qualquer tipo de situação também seria agregada a essas pessoas, independente de sua classificação dentro da sociedade. Pode passar. Bom, e aqui nós chegamos na Declaração dos Direitos do Homem. Os termos empregados na declaração não referiam a específicos grupos, e sim abrangiam a com todos os termos, como homens, o homem, cada sociedade, nenhum homem. Foi necessária a criação de diferentes declarações de direitos revolucionários ao homem, à nação, ao rei e os direitos dos cidadãos sobre o governo. Porém, o documento criado não contava com os direitos do rei e a qualificação para a cidadania, com a justificativa de que, primeiramente, os princípios para o governo deviam ser estabelecidos. Bom, dentro disso, com esses estabelecimentos, se for olhar perante ao cenário histórico, sabe-se que após essa Revolução Francesa, né, o, a monarquia, né, meio que caiu na França, tanto o rei quanto sua esposa, eles foram mortos, e instituiu essas declarações. Então, por isso que aqui também fala, né, que o governo, por um documento criado, não contava com os direitos do rei, porque até esse período, mesmo que redigindo e ainda com o rei governando, após isso, após a Revolução Francesa, a França em si
desconstituiu a monarquia. Aí veio a reger a classe, o terceiro estado, que seria a classe dos burgueses. Que aí a burguesia tomou a frente disso tudo e começou a reger perante alguns de seus privilégios, de suas vontades. Então é isso. Pode passar. Então, agora eu vou dar continuidade à explicação, né, sobre a organização política. Aqui diz que o objetivo de toda associação política é a preservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Isso, antigamente, nessa época, era tratado pelos deputados de uma forma bem mais global, bem mais generalizada, né? E com essa declaração, que aconteciam naquela época. Porém, somente o ato da declaração, de se declarar ali esse fato, não iria ser o suficiente. Por quê? Porque a sociedade ela já era bem mais marcada pelos seus costumes, tinha costumes já bem mais enraizados. Então, iria ser dificultado por esse motivo. E isso ia acabar dando mais poder aos deputados. Pode passar. Como existem lados, sejam lados positivamente ou lados negativamente, a Declaração dos Direitos do Homem, ela acabou gerando discussões, né, quanto fora do país, inclusive na Inglaterra, porque o Price, ele é um escritor, né, de texto, ele escreve textos pós-revolucionários, ele acabou popularizando positivamente as ideias a favor da liberdade colonos da América. E o Price, ele afirmava nos seus textos que a nação, ela não só estava lutando pela liberdade, seja de maneira social, mas ela também estava lutando pela liberdade de conceitos, que eram desconhecidos. Então, a partir desse momento que começou toda essa corrida, toda essa luta de direitos do homem, essa declaração, Price, ele acreditava que a partir dali a sociedade ia acabar obtendo conhecimentos de conceitos que eles não tinham antes disso tudo acontecer. Pode passar. Price, ele acreditava que nessa liberdade social, mas ele também acreditava na liberdade conceitual, que nem eu já tinha explicado antes. E por outro lado, existia o Burke, que ele acreditava que essa proclamação de direito iria contra os hábitos tradicionais, porque como eu já tinha falado anteriormente também, porque os costumes. Então, ele achava assim que deveria seguir como já estava, padrão, não mexer em nada, deixar como tudo já estava. E ele achava também que isso não ajudaria, porque ia atingir o controle político, né? E ele achava que iria ser mais fácil, né? A partir desse momento iria ser mais fácil a aplicação de golpes. E para ele, no dizer dele, ele achava que a política ia ficar mais vulnerável. Tanto que no segundo parágrafo diz assim, ó, que os panfletos de Burke foram mais tarde questionados por Thomas Paine, dos quais favoreciam todos os homens, favoreciam também o próprio Burke, sendo então os homens uma conspiração contra ele mesmo. O que Thomas quis dizer é que ao mesmo tempo que ele vai a favor dele, ele também vai a contra, porque Burke ele tinha os princípios dele, ele tinha com ele de que aquilo não iria dar certo. Porém, ao mesmo tempo que ele estava indo a favor dele, dos conceitos, do que ele prezava, ele estaria indo contra, porque também essa declaração de direitos dos homens ia conspirar ao favor dele mesmo. Pode passar.